um sentimento, um medo que é muito comum, tá? E que atrapalha os nossos relacionamentos, que é uma manifestação da ansiedade nos relacionamentos, que é o medo de não ser amada. Isso é um medo fundamental. E o que, que acontece com esse medo de não ser amada? Como todos os medos, como eu expliquei lá atrás, tem uma raiz no nosso passado, tá? E esse medo de não ser amada, normalmente tem uma conexão muito forte com um sentimento de rejeição. Um sentimento de rejeição. O que eu costumo dizer é que na minha experiência terapêutica, sempre que eu tive a oportunidade de regredir alguém até a infância, uma pessoa que manifestava muito medo de não ser amada, e por isso ela terminava dizendo sim para os outros e não para si mesmo. Existia uma experiência na infância em que essa pessoa se sentiu rejeitada. Existia uma experiência na infância em que essa pessoa se sentiu rejeitada, tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Há algum tempo atrás, eu fiz uma regressão dentro da comunidade, tá? Em um dos pilares da comunidade, que é o Desbloqueie Sua Mente, que é um treinamento todo voltado, é ao vivo comigo, é um treinamento todo voltado para que você possa ressignificar eventos dolorosos do passado. E eu fiz uma regressão com uma menina, uma das nossas Alices, e quando ela chegou, né, na barriga da mãe dela, na barriga da mamãe dela, ela percebeu que a mãe teve um sentimento muito grande de rejeição em relação a ela, porque a mãe pensou em abortar ela. Durante toda a vida, essa Alice, de todos os lugares, sentia esse sentimento de rejeição. A ponto de ela começar até mesmo duvidar. Ela começou a dizer assim, não, peraí, pô, tem alguma coisa aí. E o que ela percebeu, e que foi talvez um dos grandes movimentos que fez ela entrar na comunidade, é que nos relacionamentos dela isso era tão forte que muitas vezes, para que ela pudesse se sentir em pé de igualdade, ela sentia que ela se doava, ela dava mais do que a outra pessoa. Porque era como se ela sentisse que ela nunca era suficiente. É como se ela sentisse que nenhum lugar era o lugar dela. Então, ela tinha que dar mais. Então, como ela tinha muito medo de não ser amada, ela acabava dizendo sim. E isso acontecia em todas as relações dela. Então, quando a gente fez esse movimento dentro da comunidade para voltar no tempo, o que ela percebeu foi que, quando ela se deparou com aquilo, ela começou a entender algumas coisas. Ela começou a dizer, então foi por isso. Né? Foi por isso. Como é que eu poderia me sentir amada por outras pessoas se a pessoa que deveria me amar não me amou? A pessoa que deveria me amar, de alguma forma, cogitou a possibilidade de me tirar. E é claro que com conhecimento e com ferramentas, a gente ressignificou esse processo lá. E ela deixou de se sentir dessa forma. Mas o fato é que enquanto ela se sentia assim, isso atrapalhava a vida dela como um todo. Uma pessoa que tem medo de não ser amada, por exemplo, às vezes diz sim para o filho, mesmo sabendo que o melhor para a educação dele não era dizer sim, porque tem medo de não ser amada pelo filho. Quantos e quantos pais muitas vezes negligenciam a educação dos filhos porque sente algo dentro, uma pressão. E aí quando era para dizer não, diz sim. E muitas vezes prejudica o filho por medo de não ser amado. Na relação com pai e mãe, quantos filhos terminam simplesmente vivendo a vida que os pais queriam ter vivido? Ou seja, vivendo a vida que os pais projetaram para eles. Porque tem medo de transgredir e, ao transgredir, perder esse amor, esse sentimento. Entende? Então, acabam negligenciando as tuas vontades, acabam negligenciando as tuas verdades. E terminam vivendo um script de vida, uma história que foi desenhada por uma outra pessoa. Muitas vezes não foi nem o pai nem a mãe deles viveram isso. Isso era o que o pai e a mãe deles gostariam de ter vivido. E aí, então, projetaram nele, projetaram nela, e se realizam através dela. E o filho a filha se sente na obrigação de viver isso, por medo de não ser amada. Quantas vezes isso acontece no campo dos relacionamentos? Dos relacionamentos, gente, dos relacionamentos. Amigos, por exemplo. Quem aqui já disse sim para um amigo por medo de perdê-lo? Mesmo no íntimo, no coração, a resposta sendo não. Acontece com irmãos, acontece também dentro das relações amorosas.
E aí surge um sem número de relações amorosas abusivas, por exemplo. Por que uma pessoa se sujeita a ficar em uma relação em que está sendo violentada? É o medo que faz com que uma pessoa se sujeite a ficar em uma relação que está sendo violentada, uma relação abusiva. Medo. E qual é o medo fundamental que faz com que essa pessoa fique nessa relação? O medo de não ser amada. O medo de não encontrar alguém, tá bom? Que ame. De muitas vezes dizer assim, mas no final das contas ele me ama. E a carência é tão grande, que faz com que essa pessoa fique na relação, mesmo essa relação sendo violenta para ela.